Robertinho, muito obrigado pela sua presença, meu querido. Que satisfação poder receber aqui no meu podcast os jovens talentos da música aqui de Guarapuava. Sim, eles existem. Né? Muito bom ter você aqui. E já queria saber, Roberto, com 9 anos de idade foi que você percebeu, se deu conta que você queria trilhar a carreira de músico? Bom, primeiramente agradeço o convite, estar contando aqui um pouquinho da minha história, dessa carreira, né, projetos, planos, um pouco do amadurecimento que teve nesse tempo, né? Então é muito bom poder estar falando um pouquinho aqui, agradeço demais o convite. E sim, começou muito cedo, né? Com 9 anos eu comecei a fazer aulas de violão, isso na escola ainda que eu estudava, né, no contraturno ali. Uhum. E me apaixonei pelo negócio totalmente, né? Depois disso passei um pouco fiz um tempo de aula de guitarra, fiz um tempo de aula de bateria, e aí aprendendo em casa, assim, sozinho, sabe? Se colocava no YouTube e por aí a coisa foi fluindo, foi andando. Fiz um tempinho de aula de canto, confesso que eu não sou dos maiores fãs de aula de canto, mas a coisa depois daí foi fluindo naturalmente, sabe? Essa paixão foi crescendo naturalmente e sou muito feliz fazendo essa arte que é a música, gosto bastante, me divirto, sou feliz. E eu vejo que ele é feliz porque eu encontro sempre ele aí pelos bares de música ao vivo em Guarapuava e ele sente intensamente a música, faz participação especial, sempre está cantando, um excelente cantor, um excelente instrumentista, toca super bem violão. Mas me diga uma coisa, desde criança sua família, o seu pai ofereciam esse ambiente musical para que chamasse a atenção? Sim, meu pai tocava violão, hoje eu acho que ainda toca, eu não sei, eu nunca mais vi ele tocar violão, mas ele sabe ainda umas 2 ou 3 músicas. Mas ele tocava violão. Minha mãe fala que ela sempre escutou muita música, né, no período da gravidez. Então, ela acredita que isso pode ter influenciado um pouco também, né? Não sei se influenciou ou não, isso daí já deixo com quem entende de gravidez. Mas, sim, eu cresci num ambiente de pessoas que tocavam instrumento. O meu primo também, o Renatinho, toca mais ou menos também, mas se vira bem legal. E tanto é que eu tenho várias fotos pequenininho tocando no violão dele, né? Então o ambiente estava um pouco propício. Para acontecer isso daí. E olha só, Robertinho, eu vou te contar qual foi a minha primeira experiência com a música, porque esse bichinho que te mordeu aí da música me mordeu antes, porque eu sou um pouquinho mais velho que você, né? E eu me lembro, pessoal, quando eu era criança, o meu pai comprou um som 3 em 1, né? O 3 em 1 era aquele som que você podia sintonizar a rádio, não era do teu tempo também, viu? Mas você podia sintonizar a rádio, tinha o espaço para você colocar a fita, cassete e em cima o disco. E o meu pai foi até as Pernambucanas, comprou o 3 em 1 e trouxe com ele um disco de uma das bandas preferidas dele, que foi a minha grande formação, que foi Beatles. E eu me lembro naquele disco dos Beatles que no lado B, que era uma coletânea, no lado B, quando eu colocava na primeira música, tocava um riff de guitarra que eu adorava ouvir com 6 anos. E o nome dessa música era Day Tripper. E eu sempre, com 6 anos, ia lá, puxava aquele disco que tinha capa branca, colocava, botava pra rolar. Tom, dom, 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 que era aquilo pra mim, assim, já tava baita música, já tava fazendo a minha cabeça, né? E a partir daquilo ali, eu acabei fatalmente me tornando músico, guitarrista. Você tem alguma memória de alguma música na tua tenra infância? O que teu pai colocava lá pra você escutar, mesmo antes de você querer ser músico, que te chamou tanta atenção? Olha, eu vou falar um cantor que ele colocava, acho que não teve influência nenhuma. Sinceramente, eu não lembro. Eu não lembro como... eu não tenho... Muita gente tem aquele artista que... Cara, foi a primeira banda que eu me apaixonei, o artista que eu gostei do som. Eu, sinceramente, não lembro o que foi. Mas meu pai escutava muito e gostava de escutar Benito de Paula. Olha só, música brasileira. Música brasileira. Cara. Ele era, né, o disco do Benito de Paula, e no carro era o Benito de Paula, né? Mas, assim, sinceramente, aquela banda que eu escutava e falei, isso aí acho que foi a primeira vez que eu escutei algo, né, num disco, num computador, como é que chama? Walkman, qual era? Discman. Discman, né?
eu não tenho, assim, lembranças disso daí, pra ser bem sincero, sabe? Eu, na época que eu tava bem focado, e aquela época de pré-adolescente que quer ter uma banda, né? Eu escutava muito aquele punk rock, assim, eu e meus amigos, a gente escutava muito Blink. E eu ia falar, cite as bandas. Blink, Avenged Sevenfold, que já vai um pouco mais pro rock mais pesado, né? Gosto bastante ainda, acho bem legal. Né? São bandas, assim, que me marcaram muito, sabe? Claro que não segui bem por esse caminho, mas são bandas que eu ainda escuto e gosto bastante, sabe? E a música internacional, né? Música Fez internacional, a tua cabeça. sim. Eu sempre falo, né? A música internacional, a cultura europeia, mas principalmente norte-americana, ela chega quase como uma realidade líquida. Ela vai ocupando todos os espaços. Sim. E realmente é muito atraente a estética da música internacional, né? A língua. Parece que o inglês se encaixa, né, na melodia. Você é compositor e compõe em inglês, Sim, né? eu percebo isso com o passar do tempo, né? Que às vezes eu canto em inglês, depois canto em português, e depois eu paro e penso assim, pô, parece que eu canto melhor em inglês do que em português, né? Eu acho que o timbre, não sei, mas como eu cresci escutando música em inglês, comecei a compor música em inglês, eu sinto essa facilidade e pra mim soa muito melhor na minha voz, né? Então, e se viu que eu já estava arrumando a cama para fazer uma primeira provocação, hein? Eu nunca ouvi você cantando em português, né? Gostaria de ouvir. Sei que logo vou ouvir porque eu vou te provocar, né? Mas, assim, você tem uma carreira já construída cantando em inglês. Você nunca parou para pensar se talvez fosse uma possibilidade você cantar em português? Afinal de contas, a gente está no Brasil, né? Talvez até para a proximidade com o grande público fosse mais fácil. Você compõe em português também? Então, a gente já teve essa conversa, né? A gente já teve? Ah, não, cara, mas eu vou... muito esquecido. Não, tranquilo. Não, eu sei que a gente já trocou uma ideia sobre isso, mas assim, explicando bem certinho, eu já pensei algumas vezes, mas eu ainda não encontrei a maneira certa de fazer isso, mas eu acho que é uma possibilidade, eu acho bem legal. Às vezes fazer uma só em português, às vezes misturar uma em inglês com português, né? Porque realmente, como você falou, a gente está no Brasil, né? A língua aqui é o português, a língua oficial. Então, eu acho interessante explorar esse lado um pouco também, né? Eu só ainda não encontrei a música, como fazer isso daí, sabe, acontecer. Mas eu vejo isso como uma possibilidade, sem dúvidas. E a gente é tão impactado, né, Robertinho? Eu passei 25 anos tocando banda cover, música internacional, 25 anos. E não sei, cara, me caiu a ficha há 6 meses, 8 meses atrás, que eu queria fazer uma mudança, né? E daí eu fui fazer esse projeto que eu tenho agora, que é a Banda Caiporagem, que é música brasileira. Porque, de certa forma, veja, você é jovem ainda, mas eu já tenho 28 anos de música, né? E eu percebi que 26, 27 anos eu apostei na música internacional, que é muito legal. Mas quis me permitir, e chamei os meus parceiros de banda também, e falei, pessoal, o que você acha de a gente montar um projeto de música brasileira? E, cara, eu vou te falar, está sendo muito interessante, maravilhoso. Claro, com estranhamento. Porque o meu porto seguro é a música internacional, é o rock. Esse final de semana a gente fez show sexta e domingo. E no show de domingo tinha um pessoal numa mesa que estava pedindo pra gente tocar rock, né? Tocar aquele rock que sempre viram. Sim. E tudo bem, porque as pessoas se acostumaram a ver os meus shows tocando e cantando rock, né? E aí eu no microfone falei, pessoal, então agora a proposta é a música brasileira. E tenho descoberto coisas muito interessantes com a música brasileira. Então eu acho que assim, se a música brasileira for entrar ou cantar em português ou tentar trazer um pouco mais para nossa cultura, isso vai chegar de maneira natural para você, sim, sabe? Sem dúvidas. E se chegar, abrace. Sim. Abraçarei. Abraçarei. E ainda o pessoal vai ouvir aí no português na minha voz aí. Que maravilha. Robertinho... Agora pessoal, prometi, né? Não, prometeu e tá registrado. Vai ficar no YouTube, né? Agora foi isso. Obrigado por ter assistido esse corte do podcast Vitão e Companhia. O link pro episódio completo tá aqui embaixo, na descrição. Se inscreva no canal e ative o sininho.